Shalom, shalom. Shalom, vocês estão me vendo? Amém? Eu não consigo ver se tem aqui. Amém, entrou. Eu acho que não podia ser diferente, né? Deus testar a nossa paciência hoje, né? Mais do que tem testado, né? Então vamos lá, vou continuar aqui, depois eu posto lá coloco lá no canal, e coloco no canal lá a primeira parte, a gente faz essa como segunda parte, tá bom? Então vamos lá, vamos entender. Como eu estava falando, a gente leu aqui a passagem em que o Senhor Jesus ensina e fala da ansiedade. E ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele coloca isso como algo que nós temos que entender e aprender a viver assim. Não andar ansioso é ter paciência, é ser longânimo. Longânimo, como diz a palavra do Senhor, ou como a gente aprendeu e eu acabei de falar, longânimo é uma pessoa que tem um longo ânimo, ela não perde o ânimo, ela não desanima na espera. E isso tem que ser para nós, algo que tem que ficar no nosso coração, tem que estar gerado em nós a cada dia. Não andar ansioso, não ser agitado, não correr para lá e para cá, esperar a resposta de Deus, entender que o Senhor vai fazer. Eu quero que você entenda que paciência não quer dizer passividade. São duas coisas diferentes. Uma pessoa passiva é a pessoa que vê a situação, ela sabe o que está acontecendo, ela está vendo a situação, mas ela não faz nada. A paciente não. A paciente, ela está vendo, ela até sabe o que tem que fazer, mas ela espera o tempo e a vontade de Deus para que ela possa fazer as coisas. A pessoa passiva, ela não faz, ela não se dispõe, ela não quer aquilo. Agora, a pessoa paciente, ela espera, ela vai esperar o tempo e o momento que Deus vai falar, agora é a hora, e aí ela vai e mergulha naquilo que Deus tem para ela. Então eu tenho que aprender a ser paciente. Tá? Paciente é esperar esse tempo, é saber o tempo em que o Senhor vai trazer para nós. Eu quero ler um salmo para você, uma passagem bem interessante, é o Salmo 103, verso 8, tá? Diz assim a palavra de Deus, 103, verso 8, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O nosso Deus, ele é longânimo, ele não desanima. Aí você vai falar assim: mas como Deus vai desanimar? Irmão, eu quero trazer para nós, quando a gente fala que Deus é longânimo com a minha vida e com a sua vida. O que isso quer dizer? Deus não desanima com a gente. Isso não é maravilhoso? Não é saber que o Senhor está com a gente, não desanima, que o Senhor não olha para nós, e mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente passa por situações, o Senhor não nos deixa, Ele está do nosso lado, Ele não permite que as coisas sejam tiradas de nós, e Ele também tem ânimo, Ele não desanima, Ele vai e levanta. Sabe, quando eu fiquei pensando como falar de longanimidade de uma maneira mais de paciência, de uma maneira prática para nós. E eu lembrei de algo que toda mãe passa. É quando vai tirar a fralda da criança. Se tem uma coisa que a mãe tem que ter nesse período é paciência. Que você vai tirar a fralda do filho ou da filha e ensinar ela a ir ao banheiro. Ah, que paciência tem que ter, não é? Por quê?
toda hora faz xixi no chão, né? Vai, limpa o chão, ensina, põe a criança no vasinho, põe a criança no pinico, põe a criança no vaso, e ela fica esperando, ensinando, dias ensinando, às vezes semanas ensinando, e tendo paciência, sendo longânimo. Por quê? Porque mesmo naquele tempo, parece ser difícil, a criança vai aprender, a criança vai chegar a hora que ela vai aprender, que ela vai conseguir controlar os seus instintos. A criança, quando ela aprende a controlar o instinto do quê? O instinto de ir ao banheiro, de fazer xixi, de fazer cocô, ela vai começar a conhecer o corpo, ela sente o instinto, a vontade, ela aprende a segurar, ela aprende a ir. Não é assim? Eu estou sendo bem prático, com um exemplo bem prático para nós. E é exatamente quando a gente aprende a esperar em Deus. A gente vai aprender a esperar o tempo certo do Senhor. Ter paciência para esperar. Ter paciência. Deus está nos ensinando a controlar os nossos instintos. Consegue entender? Controlar o instinto é esperar e saber que o momento certo Deus vai falar: agora você está pronto. É isso que tem que acontecer. Paciência é o fruto que o Senhor tem que gerar em nós, e a gente aprender a andar e a viver debaixo dessa paciência. Olha, eu quero ler mais um texto com você. Como eu disse, a gente vai ler muitos textos, tá? Para a gente poder tá aprendendo sobre paciência. Se a gente quer aprender sobre paciência, a gente tem que controlar a impaciência, tá? Eu não vou chamar aqui de ansiedade, eu vou chamar de impaciência, tá bom? A impaciência, a gente tem que controlar. Como que eu controlo? E eu vou dar algumas dicas aqui de como controlar a nossa impaciência, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ler Timóteo, segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, tá? Estou abrindo a Bíblia, não é a Bíblia virtual, então eu preciso procurar aqui, tá? Às vezes você vai achar mais depressa que eu. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, a gente vai ler, eu marquei aqui o versículo 2, verso 24. 2, verso 24, diz assim: e o servo do Senhor, preste atenção, ele fala: e ao servo do Senhor não convém contender-se, mas sim ser manso, apto para ensinar. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, eu vou ler na outra tradução, ele está dizendo para Timóteo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, a brigar, contenda, briga. Ele disse: não viva, deve ser brando para com todos, para instruir, deve ser paciente. Então ele está dizendo aqui que para eu ser e dar bom testemunho e aprender a ser paciente, eu não posso me envolver em confusões. Então eu coloquei, para que eu evite a impaciência, eu preciso evitar, para eu confrontar a minha impaciência, eu preciso evitar confusão. Irmão, e aí a gente pega um grande problema para nós, é evitar confusão. E é interessante, porque ele está falando com Timóteo aqui, e ele está falando com Timóteo e com a igreja. Então ele está dizendo: não arrume confusão, mas seja você alguém pacificador, seja você paciente nas coisas. E aí, irmão, quero falar uma coisa para você, minha irmã. Quantas confusões a gente se mete, ou às vezes a gente até cria por falta de paciência. Quantas coisas você faz porque você não esperou. E aí eu não estou sendo machista aqui, tá bom? Não estou sendo machista, tá? Mas eu vejo que esse problema é um grande problema com as mulheres às vezes. Homem já é mais sossegado, homem é mais tranquilo com as coisas, né? Homem, ele pensa mais, quando ele age, ele vai. A mulher é muito movida da alma, dos sentimentos. O homem, ele pondera, né? A mulher, ela quer fazer rápido. E às vezes, o fato do homem ser
né, andar um pouco mais devagar, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo. O homem está ligado no 6 volts. Sabe o que é 6 volts? É aquela pilha bem fraquinha. A mulher está ligada no 220. Tem mulher que está ligada a 440. E ela está casada com o cidadão. E aí há confusão. Por quê? Porque ela quer que eles vai. E ele vai no ritmo dele. Só que ela está lá e ele está aqui. Está entendendo? E aí há uma confusão por causa da impaciência, de um não conhecer ou um não esperar o outro. Às vezes o homem fica chateado porque a mulher está lá na frente, e a mulher fica chateada porque o homem ficou lá atrás. Eu estou dizendo em situações, tá? Não estou falando em grau de autoridade, tá? Eu estou dizendo de situações em que a mulher vai e o homem já é mais... acaba trazendo confusão. Pessoas que são muito ativas, impacientes, ela gera confusão, ela cria porque ela não tem paciência de esperar o outro, ela não tem paciência de esperar o que vai fazer, ela não tem paciência de esperar o líder falar, né? Há muitas pessoas que passam na frente da sua liderança por serem impacientes e ansiosas e não esperarem para que o líder diga aquilo que deve ser feito, e ela acha que porque ela está fazendo, ela está bem. Não, quando a gente passa na frente do líder, isso é rebelião. Então nós estamos em pecado por causa da nossa ansiedade e a gente cria confusão. Tem pessoas que arrumam confusão na família. Agora essa época do ano é uma época que o Senhor tem que guardar a nossa vida. Temos que ter paciência com as pessoas. Porque agora essa época do ano, né? É quando as famílias se reúnem. É aquela cunhada que não leva o que deveria levar, é a sogra que fala isso, é o sogro que faz aquilo, é a mãe, é o tio, é a prima, é o primo, é o cunhado, é tanta gente na família que às vezes a gente perde a paciência e arruma confusão. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é algo muito sério. Ele fala: que os servos de Deus sejam pacientes, que não entrem em contenda, que sejam pacificadores. Essa tem que ser a marca para nós. É isso que ele está dizendo. Então, a primeira coisa, para eu evitar a impaciência, eu preciso evitar confusão. Amém? Se você está entendendo, fala para mim: eu estou entendendo, apóstolo. Em nome de Jesus, eu estou entendendo. Segunda coisa que eu tenho que evitar, está lá em Provérbios, ou melhor, buscar. Está lá em Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. Eu espero que você esteja sendo abençoado aí, que eu não consigo acompanhar aqui as mensagens como faço no YouTube, tá? Então eu não estou vendo aqui, tá, o que vocês estão escrevendo. Não fica bravo comigo não, que eu sou um analfabete, tá? Então internet para mim às vezes é um desafio, mas em nome de Jesus eu vou aprendendo. Vamos lá, abre aí comigo em Provérbios 14, verso 29, eu quero ler com você. Olha o que diz a palavra de Deus: longânimo ou paciente, ou aquele que tem um longo ânimo, ele não desanima, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha que versículo bombástico para a tua vida, preste atenção. Ele fala assim: o longânimo, o paciente, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Irmão, ele está dizendo que quando nós temos paciência, quando nós somos longânimos, não nos desanimamos, somos pacientes, nós temos sabedoria, temos entendimento. Mas aquele que é precipitado, ou ansioso, ou impaciente, ele exalta a loucura. Você consegue entender? Essa palavra tem que mexer com a gente, falar comigo e com você, e dizer para nós o seguinte: será que nós temos buscado a sabedoria, ou temos exaltado a loucura? É isso que está dizendo aqui a palavra, não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra está dizendo. Então eu tenho que buscar a sabedoria, ter entendimento, eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso ser aquele que não age, mas também não posso ser aquele que age sem pensar. Aqui está dizendo, aquele que age, o longânimo, ele vai ter sabedoria, mas o impaciente, ele exalta a loucura.
E aí a minha pergunta é, o que você tem feito? Exaltado a loucura? Ou tem buscado sabedoria? Nós temos que achar esse equilíbrio em nossa vida. Se eu consigo buscar a sabedoria e achar esse equilíbrio, eu vou evitar a impaciência. Mas ainda tem mais. Tem mais um versículo que eu quero ler com você. Está lá em Efésios 4:2. Efésios 4:2. Diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros com amor. Ah, Jesus! O que ele está dizendo? Vou repetir. Com humildade, mansidão, paciência, suporte uns aos outros em amor. Eu podia falar para você sobre a humildade, sobre a mansidão, mas nós estamos falando sobre paciência. Eu tenho que ter paciência, suportar uns aos outros com amor. Agora deixa eu explicar uma coisa. Nós, no Brasil, temos o ditado, né? Vamos dizer assim, temos a linguagem, né? Ou o vício de linguagem, de falar, fulano é insuportável, né? Não, uma situação insuportável. A gente usa o termo insuportável como algo difícil, uma pessoa é difícil, uma pessoa, né? A gente usa isso. Mas a verdade, o verbo suportar é carregar. É carregar. Eu suporto uma coisa daqui para cá, eu carrego isso para cá. Eu suporto eu aguento o peso daquilo até determinado lugar onde eu tenho que deixar. Então quando Paulo está dizendo aqui, ou quando a palavra de Deus diz suportando uns aos outros, ele está dizendo, carregue até o lugar onde o Senhor mandar carregar. Suportar o irmão, suportar a situação, é esperar em Deus, é carregar o irmão em amor, com paciência. E aqui ele fala com mansidão e humildade. Não adianta você querer ajudar um irmão e ser grosseiro. Não adianta você querer ajudar um irmão e ser arrogante. Não adianta querer ajudar alguém e ser impaciente. E aí eu quero falar uma coisa para você. Às vezes nós somos impacientes, muito impacientes dentro da igreja. Impacientes como? Nós não temos paciência de esperar o irmão crescer. E aí perdemos a paciência com fulano, com Beltrano. Perdemos a paciência com o irmãozinho que está vindo na igreja agora. Quantas pessoas tiveram que ter paciência com você até você crescer? Às vezes eu paro e eu fico pensando, hoje foi um dia, né? Vocês sabem, é o meu aniversário. Olha, até coloquei minha bolinha que eu ganhei, ó. Eu ganhei uma bolinha ontem de uma menininha lá da igreja, da Amanda. Não sei se a mãe dela está assistindo. Ela me deu essa bolinha aqui, ó. Apóstolo Sandro, 50 anos. Olha que foi o primeiro presente que eu ganhei ontem. Olha que lindo, né? Com 50 anos eu aprendi uma coisa, a ter paciência. E eu aprendi uma coisa, a meditar hoje. O que eu estava falando, eu estava meditando hoje sobre quantas pessoas tiveram paciência comigo para eu chegar onde eu cheguei. Quantas pessoas Deus colocou na minha vida para eu chegar onde eu cheguei. A ter paciência, a esperar eu crescer. Quantas coisas eu fiz, irmãos, quantas burradas a gente faz. Quantos pés pelas mãos eu troquei. Quantas situações eu passei e quanto Deus colocou pessoas. Eu estou dizendo dentro da igreja, tá? Não estou falando fora, não estou dizendo dentro da igreja. Fora também, mas dentro da igreja, quantas pessoas Deus colocou do meu lado para que tivesse paciência e me suportasse para que eu crescesse. E aí eu quero avisar você e ativar você numa coisa. Tenha paciência com aqueles que Deus colocou do teu lado. Tenha paciência porque estão crescendo. Tenha paciência porque vão. É o que Paulo fala aqui. Suportai-vos em amor. Tem gente que perde a paciência com fulano. Irmão, você lembra de uma passagem que Jesus está passando? Uma passagem que Jesus está passando, não. Uma passagem que Jesus está perto. E passa pela cidade. E eles falam, os discípulos falam assim, manda fogo, Senhor. Destrói essa cidade que não acredita no Senhor. Até os discípulos tinham e queriam que fosse destruída a cidade. Mas o Senhor disse que não. Deus tem uma chance para nós. Quantas vezes nós oramos, ou até
vou ser um pouco mais leve. Quantas vezes nós pensamos em algo e pensamos, por que Deus não pesa a mão? Por que Deus não faz isso? Ou às vezes pior, sabe, irmão? Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja passando por problemas e a gente diz, está vendo? Ah lá, ó, não falei? Ah lá, tá vendo? Ó, se tivesse endireitado a vida, não estava passando por isso. E aí a gente julga a vida das pessoas. E a gente entra nessa condição de julgar a vida das pessoas. E aí a gente começa a ter e ser impacientes. Sabe? Que o teu coração aprenda a se mover aqui. Pare de ser impaciente. Ame as pessoas. Paulo está dizendo, seja humilde, seja manso, suporte uns aos outros, com paciência e amor. Que o teu coração faça isso com as pessoas. Que você consiga fazer isso. Quarta coisa que eu quero falar sobre paciência. Está lá em Filipenses 4:6. Amém? Filipenses 4, capítulo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo está dizendo aqui, olha, e ele diz, não andeis ansiosos em coisa alguma, mas ore. Ore. A oração transforma as nossas vidas. Uma pessoa ansiosa, impaciente, é uma pessoa que não ora. É uma pessoa que ela quer fazer as coisas e ela só ora quando está lá na frente, quando já deu com os burros na água. Aí ela ora para Deus consertar aquilo que ela fez na sua impaciência. Aí ela clama para o Senhor vir e dar resposta para ela daquilo que ela fez, porque ela foi impaciente. Preste atenção numa coisa. Antes de agir, ore. Ore. Ah, mas tem que ser... Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe resposta. Não existe resposta que não possa esperar 5 minutos para você dar. Sabia? Ah, mas eu tenho que dar resposta agora. Calma. Calma. Vai no refúgio. Né? Vou dar um exemplo, às vezes você está num trabalho, você tem que dar uma resposta numa situação de compra, de venda, eu não sei o que fazer, como eu vou fazer? Para, respira e ore. Vai orar. Ah, mas se Deus falar comigo, e se Deus não falar? Calma, todo mundo vai esperar. Todo mundo vai esperar, para que haja paciência, para que você possa agir, possa falar com as pessoas e possa dar uma resposta. Ah, mas tem que ser agora. Não, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Existe um lugar que você pode correr para esses momentos. Banheiro. Quer ter uma resposta rápida? Entra no banheiro. Ninguém vai deixar ruim com você se você falar, espera um pouquinho, eu vou ao banheiro. Tranca a porta do banheiro, vai lá na sala do trono e ora. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso falar, o que eu devo falar? Se você ouvir a voz de Deus, eu garanto para você que 99,9% dos problemas irão acabar. Porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai nos guiar. O grande X da questão para nós é que nós não temos paciência para orar e ouvir. Vai ter momentos, escute o que eu estou te dizendo, vai ter momentos quando você orar, a única coisa que você vai ouvir do Espírito Santo é espere. E essa palavra para o ansioso, para o impaciente, é a mesma coisa que falasse para ele, morre. Quando fala, espera. Ah, irmão, o ansioso, ele entra em parafuso quando ele ouve isso de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente ouve essa palavra, quando a gente ouve isso, a gente tem que entender primeiro uma coisa, que Deus ouviu a oração. Segunda, Deus vai responder. Terceira, Deus está me ensinando, porque ainda não é o tempo certo da bênção chegar. Se você conseguir entender esses 3 pontos, quando você ouvir a palavra espera, você já vai conseguir frutificar, trazer o fruto do Espírito na tua vida. Então nós temos que aprender a lidar com essa verdade dentro de nós, a lidar com isso dentro de nós, buscar em oração, ponha diante de Deus.
uma coisa interessante, sabe? Que eu quero passar para você. Tenha um caderno. Tenha um caderninho de oração. Amém? Eu tenho o meu caderno. Está aqui. Depois está lá em cima. Meu caderninho. Eu pego o caderno e anote a oração. Algumas pessoas anotam no celular. Eu também tenho lá uma página no celular que eu escrevo meus pedidos de oração. Eu coloco o nome de todo mundo, né? As pessoas que eu dou cobertura, os pastores, as famílias, né? Os pastores, as igrejas que eu e Silvana damos cobertura, eu coloco lá os alvos de oração, eu oro. E às vezes, quando eu estou ansioso, que eu quero resposta, eu escrevo lá. Falo, Senhor, eu preciso de resposta para isso, para isso. E aí eu começo a escrever, Senhor, responde a minha oração, tal, tal, tal. E quando eu estou escrevendo, isso vai trazendo para o meu coração paz. Traz para o meu coração paciência. E eu consigo entender que meu Deus está me ouvindo e Ele vai responder. Então que você apresente diante do Senhor e busque a paciência. Esse é o ponto que nós temos que aprender e buscar do Senhor. Amém? Eu quero também falar com você sobre o ser paciente. Ser paciente através do amor. Amém? Ser paciente através do amor. Olha, para todo mundo que está mandando parabéns para mim, beijo para todo mundo, muito obrigado, tá bom? Não dá para agradecer um por um, depois eu curto e respondo. Agora não dá, mas obrigado. Obrigado, Simão. Você é fera, cara. Vamos lá. 1 Coríntios 13:4 diz, o amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. O que ele está dizendo aqui? O amor é paciente. Paciente. Uma pessoa que ama, ela é paciente. Amém? Ela espera. Lembra do exemplo que eu dei da criança? A mãe, por mais que ela fique irritada, às vezes, da criança fazer xixi, né, em todo canto, porque ela está aprendendo, está tirando a fralda, a mãe não perde a paciência, ela não vai jogar a criança fora. Ela fica brava ali, mas ela sabe que é um tempo e a criança vai crescer e ela vai passar. Amém? Ela tem paciência porque ela ama. Ela ama. Ela corrige, ela ensina, mas ela ama. E é assim que Deus faz com a gente. Quando a gente se move no amor, a gente precisa aprender. O amor é paciente. O amor, como que eu vivo a paciência? E eu quero falar de um outro ponto. Aceitando a correção. Todo impaciente ou ansioso não gosta de ser corrigido. Ele não gosta de ser corrigido. Você corrige o ansioso, o impaciente, ele entra em crise. E ele vai para o outro extremo. O impaciente é aquele que quer fazer as coisas lá na frente. Quando você corrige ele e fala para ele, está errado, calma, tal, ele vai para o outro extremo. Sabe qual é o outro extremo do impaciente? Não faço mais. Não faço mais, não ajudo mais, não quero nem saber o que vai acontecer. Ele vai para o outro extremo. Isso mostra a pessoa quando ela é impaciente. O paciente, quando é corrigido, ele entende. Porque o paciente vai para o equilíbrio. Ele entende quando a pessoa chega para ele e fala, olha, calma, vamos devagar. Ou quando chega para ele e fala, ó, vamos fazer assim, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aí falando, nossa, como eu sou impaciente. É verdade, você é mesmo. Nós somos de natureza assim. Nós precisamos aprender a controlar. Por isso que paciência ou longanimidade é um fruto do Espírito. Porque nós sozinhos não conseguimos. Mas quando nós buscamos do Senhor, o fruto é gerado em nós, aí eu consigo frutificar nisso. Consegue entender? Essa tem que ser uma verdade no meu coração e no teu. Isso tem que acontecer em nós. Isso tem que ser gerado em nós. Essa porção do Senhor em nossas vidas. É isso que o Senhor tem que gerar em mim e gerar em você. Amém? Então, deixa o Espírito Santo trazer isso em nossas vidas, gerar isso sobre nós. E eu quero falar aqui, estou terminando já, sobre seguir bons exemplos na paciência. Está lá em Hebreus 6,12. Hebreus 6,12. Diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Temos que ser pacientes e temos que aprender com os exemplos. Busque exemplos. Exemplos da palavra de Deus. Sim, há várias pessoas que foram pacientes, que esperaram a resposta, que esperaram o tempo de Deus. Quantos a gente vai ver que o Senhor tratou?
né? Vamos falar aqui de Davi. Quanto tempo Davi esperou para ser a média de idade que as pessoas falam, entre 13 e 14 anos. A Davi teve que esperar para ser, desde a promessa que ele foi ungido por Samuel, até o dia que ele é ungido rei. Ele levou 13 a 14 anos perseguido, vindo atrás, Saul querendo arrancar a cabeça dele, tal, mas ele esperou o tempo. Foi fácil? Claro que não. É só você pegar o livro de Salmos e ver quantas orações Davi dava ordem à alma. Espera a alma no Senhor, descansa a alma no Senhor, espera o tempo do Senhor. Ele também clamava: Senhor, vem, socorre-me, apressa-te em vir ao meu socorro. Mas ele esperou e aprendeu na paciência, até o tempo que o Senhor traz e cumpre a promessa. A gente falando de promessa, já lembra de Abraão, e como foi Abraão? 25 anos para viver a promessa. Agora, para mim, o cara mais paciente da Bíblia, se você perguntar quem era o cara mais paciente da Bíblia, para mim, era um homem chamado Caleb. Caleb teve a sua promessa retardada por 40 anos por causa de outras pessoas, não por causa dele. Mas ele teve paciência para esperar o tempo determinado por Deus, para ele tomar posse da promessa. 40 anos. Pensa num cara que durante 40 anos esperou para tomar a posse da bênção dele, sendo que não era culpa dele que a bênção atrasou. Mas ele esperou em Deus, ele teve paciência. Para mim, isso é um grande exemplo do suportando uns aos outros. Ele suportou toda aquela geração, mas aquela geração morreu. E ele teve que suportar a geração que veio, para esperar o tempo certo. Eu imagino quantas vezes o coração de Caleb deve ter ficado cheio, né, de querer tomar posse, mas não era o tempo, não podia ser. Mas quantas vezes ele trouxe a paciência para o coração dele, até o momento determinado, em que ele falou: agora é hora de eu entrar, Deus permitiu, e eu vou tomar posse daquilo que é meu. Então pegue exemplos na palavra de Deus, pegue exemplos dentro da igreja, de pessoas que você conhece, que são pacientes, que têm fé, que esperam à vontade, que acreditam no Senhor, que conseguem ter paciência e esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41, um grande exemplo. E para terminar, seja paciente e tome a palavra de Deus. Romanos 15, verso 4 e 5, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenham esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho que tomar a palavra, pegar a palavra e entender que a palavra ela foi escrita. O Deus da paciência mostra na sua palavra o quanto eu preciso ser paciente. E eu preciso aprender a viver assim. Ele fala daqueles que viveram, que a palavra de Deus relata, que viveram, são testemunhos. Então eu tenho que pegar a palavra e comer, me alimentar dela, me fortalecer, para que a paciência seja gerada em mim, para que o Senhor gere a paciência em mim, que isso seja uma verdade na tua vida, que o Senhor gere sobre você. E o último versículo que eu quero falar com você, e a gente ora terminando essa aula, é Provérbios 16, verso 32, diz assim: melhor é o paciente do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu vou repetir. Olha o que a palavra de Deus diz: melhor é o paciente do que um herói de guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ele está dizendo, aquele que é paciente, ele domina o seu espírito, ele é melhor do que aqueles que são movidos na guerra e dominam uma cidade. O que ele está colocando? Que dominar o nosso espírito é melhor do que a guerra. Ter a paciência é melhor do que arrumar confusão, como eu falei. Ter a paciência é melhor do que ser precipitado.
A palavra precipitado é jogado de um precipício, ou lançado ao precipício. E a gente sabe que precipício fala daquilo que não é bom, fala do diabo. O que está querendo dizer, apóstolo? Que todo aquele que é precipitado, ele corre a grande chance de fazer as coisas movido pelo inferno e não por Deus. O nosso Deus, ele não age na precipitação. Nosso Deus, ele age com planos, ele age com conselhos, ele tem planos, propósitos na nossa vida. O paciente precisa entender e andar nos planos e propósitos de Deus e esperar as direções e aí sim começar a se mover. Que essa aula hoje tenha falado no teu coração e alertado você para as coisas que o Espírito Santo tem para falar comigo e com você. Que você receba essa porção do alto sobre a tua vida e sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Tempo em que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração. Tempo, Senhor Deus, que o Senhor ativa as nossas vidas, que o Senhor ministra sobre nós, que o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Senhor, Pai, pela tua porção, pelo teu milagre. Senhor Deus, gera em nós, ó Pai, a paciência, a longanimidade. Senhor Deus, eu te peço que agora o teu Espírito visite, Pai, o espírito de cada um que está assistindo essa aula. Senhor, aqueles impacientes, Senhor, aqueles, Pai, que são ansiosos. Senhor Deus, aqueles que estão desanimados. Senhor Deus, eu te peço, vem, Pai, gera neles a longanimidade, que haja um longo ânimo, que haja, Senhor Deus, sobre eles uma porção de paciência. Tira toda a confusão, tira toda a agitação, traz a paz, traz a paciência, traz a esperança, traz o ânimo sobre a vida desses, ó Pai. Gera sobre eles a tua porção, gera sobre eles o teu milagre. Senhor, ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você que não está inscrito no nosso canal lá no YouTube, Sandro Valentim, todas as segundas, quartas e sextas, nós temos aula. Então, se você quer receber uma palavra, ter uma aula, nós estamos no módulo estudando sobre o fruto do Espírito, né? E cada dia, cada aula a gente tem aprendido sobre um fruto. Então, se você quer, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, Sandro Valentim, vai lá, se inscreva no canal e participe, né? Tenha lá, toda vez que aparecer ou ter algo que é colocado no canal, você recebe lá. Amém? Se inscreva aqui também no Facebook, vai lá, clica aí, vai acompanhando, vai seguir a gente no Facebook e também no Instagram, tá bom? Deus abençoe você, que a graça do Altíssimo esteja sobre a tua vida, que a paciência esteja sobre você. Mais uma vez, muito obrigado por todos os parabéns, todas as felicitações, né? Todo o amor, carinho e honra que vocês sempre liberam sobre a minha vida. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, na graça do Altíssimo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.